Vamos lá, Sniper, para a nossa segunda aula da nossa primeira etapa aqui do Projeto 10X. Na primeira aula nós fizemos uma abordagem geral de como vai funcionar o nosso projeto, o que nós vamos abordar aqui na primeira etapa e agora que nós já sabemos o conceito de padrão, nós precisamos agora avançar para a parte de tendências, tá? Você tem o guia, tá, dessa primeira etapa, tem os conceitos já em PDF, agora nós vamos bater aqui também, vou fazer a leitura e na sequência a gente vai esmiuçando cada parte dessa daí, tá? Então, o que são tendências? São direções gerais para onde os dados parecem estar se movendo ao longo do tempo. Elas podem ser de curto, médio ou longo prazo. E são fundamentais para quê? Para a gente prever futuros eventos com base em dados históricos. Você vai ver lá na frente que quando formos fazer um backtesting, isso vai ser muito importante. Quando a gente ter esse conceito arraigado, saber ter feito todos os nossos exercícios aqui na primeira etapa, nós conseguiremos fazer da melhor maneira possível lá na frente. Então, por isso que tudo tem esse passo a passo a ser seguido, tá? E por que a gente precisa estudar esses conceitos, o que são tendências? E não se preocupe, como eu sempre falei, vamos abordar isso de uma maneira bem simples, com português bem claro, tá? Sem levar muito para aqueles termos técnicos de estatística, tá bom? Por que a gente precisa, então, estudar a tendência? Porque dessa maneira a gente consegue identificar movimentos consistentes que podem impactar algumas métricas ou alguns dados que nós vamos estudar na montagem da nossa estratégia. Como, por exemplo, aqui, quando a gente está falando do número de gols. Quando a gente identifica padrões, nós precisamos saber se esses padrões estão seguindo a tendência A ou B. Se existe uma tendência, por exemplo, de mais gols ou menos gols. Então, quando a gente identifica esse movimento consistente, a gente consegue atuar de uma melhor maneira, fazer com que a nossa estratégia esteja mais assertiva, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, na Premier League, né, é um exemplo, equipes que às vezes estão em boas fases ou possuem elencos acima da média, eles tendem a ter um ritmo de jogos com muitos gols, por exemplo, o que favorece o nosso mercado de over goals. Então, quando a gente entende o que são as tendências, a gente consegue fazer uma montagem de uma estratégia muito mais assertiva. Então, qual é o objetivo aqui? Fiz um overview em cima do que nós vamos bater aqui, mas qual é o objetivo dessa etapa, dessa aula nessa etapa 1? É justamente te mostrar, te ensinar como identificar e interpretar tendências nesses dados, principalmente aqui nas apostas, e como eu já falei na primeira aula, que isso aqui pode ser aplicado em outras áreas, como investimentos, mercado de milhas, gestão, etc. E como essas tendências podem ser usadas para a gente poder criar estratégias. Então vamos lá. Tendências, vamos bater novamente aqui o conceito. Tendência são direções gerais em que algo está se movendo ao longo do tempo, tá? Então, aqui nas apostas a gente tem uma tendência, uma tendência ela pode ser um padrão observável em diversas variáveis, por exemplo, gols, cartões, cantos, tá? Então, a gente vê essa tendência. Existem jogos que existem tendências a ter over cartões. Existem árbitros que eles já têm uma tendência de aplicar mais cartões. Então, você já tem uma tendência que aquele evento vai ocorrer. Por quê? Porque você se baseou em dados históricos. Então você já consegue o quê? Identificando essa tendência, você consegue, isso te ajuda ao quê? Prever futuros comportamentos e dessa maneira, naturalmente, moldar a sua estratégia. Tá? Exemplo prático aqui, vamos pegar dados históricos, como eu falei da Premier League, agora vamos no exemplo mais prático, destacando, por exemplo, jogos com over goals. Então a gente está observando que existe uma tendência das últimas temporadas da Premier League de over goals. Então a cada temporada que passa, a Premier League da Inglaterra vai tendo mais gols do que as temporadas anteriores. Então isso sugere o quê? Que a gente pode montar estratégias em over goals. Então você pode tentar trabalhar no over 2,5, no over 2 gols asiático, over 1 gol asiático, over 1,5, over até mesmo o HT, desde que você consiga observar essa tendência. Observou essa tendência, você consegue trabalhar melhor, prever esses cenários de uma melhor maneira. Lá na frente,
a gente quando montar todo esse quebra-cabeça, padrão, tendência, anomalia, análise exploratória de dados, tudo isso daí, quando a gente bater todos esses conceitos, a gente vai conseguir o quê? Elencar todos os padrões observados para poder avançar para a segunda etapa do nosso projeto, tá bom? Existem algumas ferramentas, então, para a gente identificar tendências. Então, principalmente gráficos, né? A gente consegue analisar através de gráficos quando a gente pega esses dados estatísticos, e a gente vai ver isso na próxima etapa, nessa coleta de dados, e a gente consegue jogar isso para dentro de gráficos, nós conseguimos ver a tendência. Normalmente aquele gráfico que vai sendo ascendente ou descendente, se a gente estiver falando que a gente quer buscar alguma coisa no under, ou seja, buscar menos gols, menos cartões, menos escanteios, etc. Trabalhar em mercados under. Então, agora falando na prática, aplicando a tendência, aplicando esse conceito de tendência em criação de estratégias. Isso aqui é muito importante para que a gente bata todos esses fatores, né? A forma das equipes, mudança das regras, isso tudo aqui são exemplos também de que a gente pode ter mudanças na tendência. Então é importante a gente ficar ligado nas mudanças quando a FIFA chega e muda determinada regra. Por exemplo, quem não se lembra aqui que pré-pandemia nós só tínhamos 3 substituições. A partir do momento que a regra mudou e permitiu 5 substituições, isso naturalmente faz com que alguns mercados que antes você trabalhava ou alguma estratégia que você já tinha validada, que a gente vai ver mais para frente também, que não tem essa questão de validada, ela está sempre em validação, você precisa estar sempre revendo as estratégias que você já criou e desenvolveu, tá? Então, naturalmente, qualquer mudança de regra, qualquer mudança no desempenho recente da equipe pode mostrar que estamos tendo uma reversão nessa tendência. Então, se você mantiver os seus olhos abertos, revendo aquelas estratégias, você vai observar essas mudanças de tendência e naturalmente fará os ajustes necessários na sua estratégia. Por isso que a gente tem que bater muito bem aqui esse conceito para que você entenda. Você entendendo esse conceito e a importância desse conceito na criação e validação da sua estratégia, você lá na frente, quando tiver qualquer tipo de mudança de regra, mudança de orientação, vou dar um outro exemplo aqui falando em mudança de orientação. Quem aqui já não observou que determinados jogos, por exemplo, de mata-mata na Libertadores da América, existem recomendações da Conmebol para os árbitros para que segure cartões em determinadas fases da competição. Por que isso? Porque dependendo da fase da Libertadores, o que isso acontece? Se o árbitro começar a não segurar mais a partida na conversa, chamar os jogadores, orientar e evitar o cartão, a gente vai ter muitos jogadores suspensos. Então, e como é uma competição curta, a gente precisa que o árbitro leve mais na conversa. Então, já não temos uma tendência tão alta para cartões em determinadas fases da Libertadores. E eu estou dando exemplo da Libertadores, mas isso se aplica a outros. O que eu quero bater aqui é a parte de tendência. Então, mudança de regras, de orientações por parte das comissões, tá? Das federações, etc. E a gente também tem que ter alguns cuidados na hora de batermos aqui a parte de tendências, tá? Então, aqui cabe também o alerta sobre essas limitações nesse conceito, tá? Que é o risco do overfitting, né? Vamos ver mais a fundo esse conceito lá na frente, mas é quando você ajusta demais as suas métricas para montar a sua estratégia, a ponto de esse ajuste acabar interferindo, né? São muitas métricas envolvidas que acabam interferindo no seu resultado final. Então, é um excesso, um ajuste demais a dados históricos, que acabam não se refletindo em dados futuros. Não se preocupa aqui com relação a esse conceito nesse momento, porque a gente vai destrinchá-lo com muito mais profundidade mais para frente. O que agora eu quero só que você tenha uma noção é que entenda esse conceito, mas que existem algumas limitações na visualização das tendências, tá? Então, a gente, para dar um exemplo também mais prático aqui nessa limitação, numa temporada atípica, né, uma tendência histórica de gols que ela não se manteve. Então, digamos que eu estou falando aqui da Premier League da Inglaterra e no momento que você estiver assistindo, por exemplo, essa nossa aula aqui, já estamos em uma outra temporada mais para frente e o que eu estou falando aqui já houve uma mudança de tendência. Então, o que era over goals já começa a diminuir
N motivos que nós vamos ver no decorrer aqui do nosso projeto 10x, mas que nesse momento o que você precisa entender é que existe essa limitação. Você tem uma tendência, mas que por qualquer motivo no meio do caminho essa tendência pode se inverter. Você gravando essa ideia aqui, já ganhamos a nossa aula, tá? E então, para finalizar, eu vou deixar até uma frase aqui: identificar uma tendência é como enxergar a correnteza em um rio. Pode te levar ao sucesso ou ao fracasso, dependendo de como você a navega. Então, fica aqui a ideia geral de que você precisa entender esse conceito, tá? E entendendo esse conceito, saber que existem limitações, mas que a gente precisa ter uma visão dos dados históricos, entender aquele movimento que está acontecendo ao longo do tempo, mas que no decorrer desse caminho, alguma coisa pode acontecer que há uma reversão desse movimento. Gravou isso, ganhamos a nossa aula e te vejo na nossa próxima aula.